Você já recortou a sua tabela na página 2 e 3 do seu bloco de jogos. Você já assistiu os 2 vídeos que a professora mandou. Um ensinando você quais são os números divisores de um número. O outro orientando você a como realizar as atividades das páginas 93 e 94 do seu livro de matemática. Você já sabe, você já resolveu a tabela da página 94, descobrindo os divisores dos números 8, 11 e 12. E agora nós iremos corrigir essa atividade. Quais são os divisores do número 8? A professora dividiu 8 por 1 e o resto foi 0. Dividiu 8 por 2 e o resto foi 0. Dividiu 8 por 3 e o resto foi 2. Dividiu 8 por 4 e o resto foi 0. Dividiu 8 por 5 e o resto foi 3. Dividiu 8 por 6 e o resto foi 2. E dividiu 8 por 7, o resto foi 1. E finalmente ela dividiu 8 por 8 e o resto foi 0. Agora diz para mim, diante dessas divisões, quais são os números que são divisores de 8? Todos aqueles que o resto da minha divisão foi igual a 0. Então, quais os números que dividiram 8 e o resto da divisão foi igual a 0? O 1, o 2, o 4 e o próprio número 8. Lembrando que o menor divisor de um número sempre é o número 1 e o maior divisor de um número sempre é o próprio número. Então, os divisores de 8 que você marcou aí na tua tabela, na página 94, devem ter sido o 1, o 2, o 4 e o próprio número 8. Agora, quais são os divisores do número 11? Dividi 11 por 1 e sobrou 0. Dividi 11 por 2 e o resto foi 1. Dividi 11 por 3, o resto foi 2. Dividi 11 por 4, o resto foi 3. Dividi 11 por 5, o resto foi 1. Dividi 11 por 6, o resto foi 5. Dividi 11 por 7, o resto foi 4. 11 por 8, o resto foi 3. 11 por 9, o resto foi 2. Dividi 11 por 10 e o resto foi 1. E, finalmente, dividimos 11 por 11 e o resto foi 0. Certo? Então, quais são os números que são divisores do número 11? O 1, porque o resto da minha divisão foi 0. Aqui não, 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 também não. E apenas o 11 que deu o resto igual a 0. Então, os divisores de 11, quais são? É o número 1, porque o número 1 é divisor de todos os números, e o próprio número 11, certo? Aqui, do algarismo 12, muitos números são divisores de 12. Vem comigo. 12 dividido por 1, nós sabemos que o 1 é divisor de 12 porque o resto foi 0. 12 dividido por 2, o resto também foi 0. Então, 2 também é divisor de 12. Dividir 12 por 3 e o meu resto também foi 0. Então, o 3 também é divisor do 12. Dividir 12 por 4 e o meu resto também foi 0. Então, 4 também é divisor de 12.
Dividi 12 por 5 e o resto foi 2. Então, o 5 não é divisor do 12. Dividi 12 por 6 e o resto foi 0. Então, 6 também é divisor de 12. Dividi 12 por 7, o resto foi 5. Então, o 7 não é divisor do 12. Dividir o 12 por 8 e o 8 também não é divisor do 12. Dividir o 12 por 9, o resto foi 3. Então, o 9 também não é divisor do 12. Dividir o 12 por 10, o resto foi 2. Então, o 10 também não é divisor do 12. Dividir 12 por 11, o resto é 1. Então, o 11 também não é divisor do 12. Mas, finalmente, o 12 dividido por 12, o resto foi igual a 1. Então, o 12 também é divisor de 12. Agora, vamos resolver agora as questões da página 95 do nosso livro. A questão A diz assim: registre as jogadas, aquela na qual obteve o maior número de divisores. Entre o número 8, o número 11 e o número 12, qual deles teve o maior número de divisores? Foi o número 12, que teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que são divisores de 12. B, aquela na qual você obteve o menor número de divisores. Entre o número 8, o número 11 e o número 12, qual desses três teve o menor número de divisores? Foi o número 11, que teve apenas 2 divisores, certo? Nós corrigimos a nossa lição e agora nós iremos para a página 96 no próximo vídeo, tá bom?